Oi, gente, e vamos que vamos, porque temos que estudar todo o artigo 5º e eu estou lhe mostrando ele em blocos. Vamos estudar as liberdades. Então, por exemplo, você pega a liberdade de expressão. Você, como eu coloquei aqui para você, ó, bonitinho, você tem que se direcionar nos incisos 4, 5, 9 e 14. Então, se a gente for para o inciso 4, ele diz, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Olha o detalhe. Proibido o anônimo, né? Segundo o ilustre Alexandre de Moraes, a proteção constitucional abrange não só o direito de expressão oral ou por escrito, mas também o direito de ouvir, assistir e ler. A vedação ao anonimato é ampla, inclui todos os meios de comunicação. Mas, Malu, eu posso até incitar o racismo, né? Eu posso... Calma, que isso aí é o direito do proibido. Vamos já entender isso. Primeira jurisprudência que a gente tem que estudar. Programas humorísticos, ó. Programas humorísticos, charges e modo caricatural de pôr em circulação ideias, opiniões, frases e quadros espirituosos compõem as atividades de imprensa. Sinônimo perfeito de informação jornalística. Você se lembra logo do PANC, do CQC, não é verdade? Então, ó, nessa medida, gozam da plenitude de liberdade que é assegurada pela Constituição Federal à imprensa, dando-se que o exercício concreto dessa liberdade em plenitude assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero, contundente, sarcástico, irônico ou irreverente, especialmente contra as autoridades e aparelhos do Estado. Respondendo penal e civilmente. É aquela história, você tem direito de manifestar a sua vontade. Agora, o que você pensa, né? Não é a sua vontade, o que você pensa. Mas você pode responder penal e civilmente pelos abusos que cometer e sujeitando-se ao direito de resposta a que se refere a Constituição em seu artigo 5º, inciso 5, que é o que está aqui, ó. Inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além, não exclui, além da indenização por dano material, moral ou imagem. Tá, Malu, eu preciso pedir licença para expor a minha vontade? Não. Tá no inciso 9, olha só, vem para o inciso 9. Aqui, ó. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Por isso que eu estou colocando os dispositivos juntos para vocês. Independente. Se você for para o artigo 220 da Constituição, pega o artigo 220, olha só o que ele vai dizer. 220, olha só o que ele vai dizer. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Inclusive, no 221, no parágrafo 4º, não, no próprio 221, tem assim, até porque nem tem parágrafo 4º, 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios. Olha o que é que diz no inciso 4, ao invés de parágrafo 4. Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Tá? Então, tem que ter um respeito. Tem coisa que você não pode incitar, você não pode denigrir a imagem, porque tem outra garantia constitucionalmente prevista que a gente acabou de ver. Ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante. Aí você tem um conflito aparente de normas. Tudo bem, você pode manifestar o seu pensamento, mas existem aquelas coisas que você não pode incitar, você não pode denigrir. Então, são coisas que você tem que observar. O inciso 14, deixa eu até pegar aqui o inciso 14, ele fala, inclusive,
Pega na sua Constituição que fica mais fácil. Pega aí o inciso 14. Pega aí o inciso 14. Que ele complementa o estudo aqui da liberdade de manifestação do pensamento, quando ele diz o seguinte, ó. É assegurado o direito a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário exercício profissional. Isso aqui tem caráter profissional. Se a pessoa, por exemplo, advogado, padres, assistentes sociais, psiquiatras, médicos, advogados, em razão da sua profissão, elas têm resguardado o sigilo da fonte. O que é isso? Não precisa revelar de onde tirou aquela informação. Então, monta a historinha. É livre a manifestação do pensamento, sendo proibido o anonimato. E por que é proibido o anonimato? Porque você pode ser responsabilizado por dano material, moral, civil ou penal, responsabilidade civil e penal, e ainda direito de resposta, proporcional ao agravo. Você não precisa de licença do poder público para exprimir a manifestação, tá? A sua manifestação, a sua expressão, nem precisa de licença. E aquele, em razão da profissão, que foi interpelado na justiça para revelar a fonte, não precisa revelar a fonte porque ele tem resguardado o sigilo da fonte. Então, tudo isso é para ser visto. Por isso que eu coloquei aqui, ó, todos os dispositivos juntos para você estudar. Aí, você vem aqui para outra jurisprudência importante sobre o tema. Antes dessa, essa aqui, ó, liberdade de expressão. Garantia constitucional que não se tem como absoluta. Limites morais e jurídicos. Aquilo que eu falei para vocês. O direito à livre expressão não pode abrigar em sua abrangência manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. As liberdades públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites definidos na própria Constituição Federal. O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo, dando que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas. Ixi, o STF vive dizendo isso aqui. Como sucede com os delitos contra a honra, prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica. Olha aqui, ó, ele fazendo hierarquia dos direitos fundamentais, né? Aquilo que a gente viu na questão. O STF faz muito isso. Na interpretação das normas, vê-se que ele dá mais primazia aos direitos e garantias fundamentais do que qualquer outra norma. Por isso, naquela questão em que pese a hierarquia dos direitos fundamentais. Ele fala naquela questão que a gente estudou. Outra jurisprudência importante seria essa, que vocês vão olhar direitinho, que é o inquérito 1957, para dizer que as denúncias anônimas, elas são admitidas, mas não se pode usar por si só de uma denúncia anônima para se instaurar um inquérito policial. A autoridade tem que ir lá, constatar o fato, colher as provas e aí sim abrir o procedimento. Mas a denúncia anônima por si só não justifica a abertura de um inquérito. É o que ele diz aqui, ó. Impende reafirmar, bem por isso, na linha do voto que venho a proferir, a asserção de que os escritos anônimos não podem justificar só por si, desde que isoladamente considerados, a imediata instauração de persecutis criminis. Eis que as peças apócrifas sem assinatura não podem ser incorporadas formalmente ao processo, salvo quando tais documentos forem produzidos pelo acusado ou ainda quando constituírem eles próprios o corpo de delito, como sucede com bilhetes de resgate no delito de extorsão mediante sequestro ou como ocorre com cartas que evidenciem a prática de crimes contra a honra ou que corporifiquem o delito de ameaça ou que materialize o crime falso. Então, a gente tem aí que a regra é essa, que uma denúncia anônima por si só não pode justificar a abertura de um inquérito policial. Tá, Malu? Isso é a manifestação do pensamento. Isso. Aí eu venho para as questões. Olha só. Com fundamento no dispositivo constitucional que assegura a liberdade de manifestação de pensamento e veda o anonimato, o STF entende que os escritos anônimos
não podem justificar por si só, desde que isoladamente considerados, a imediata instauração do procedimento investigatório. Certíssimo. A gente acabou de ver a jurisprudência, certo? Você fica feliz quando você acerta, né? Vamos combinar. 21. O poder público não pode censurar a manifestação do pensamento, pois ela é livre e envolve o direito absoluto de dizer tudo aquilo que se queira, aí incluído o discurso de ódio. Errado. Primeiro, a gente vê a jurisprudência, não é um direito absoluto. Por quê? Porque não envolve o discurso de ódio, né, do proibido, tipo, incitar o racismo, denegrir a imagem de uma pessoa. Não dá, tá? Então, não é absoluto. Até porque a gente viu o artigo 221, ele tem que respeitar os princípios éticos da pessoa e da família. Então, não pode, a gente viu que não cabe censura à manifestação do pensamento. Mas se esse pensamento é um discurso de ódio, aí sim, esse direito não é absoluto. Vimos a jurisprudência do STF. Aí eu venho para outra liberdade. Essa é muito boa. E eu volto ali para aquele meu quadrinho maravilhoso, esse. Liberdade de crença religiosa e de convicção filosófica ou política. Que eu vou restringir a liberdade de crença. E aí você já entende que é crença religiosa, convicção filosófica ou política. Minha Nossa Senhora! Qual é o meu problema, hein, Roberto? Qual é o problema dessa moça? Minha Nossa Senhora! Ah, agora deu certo. Liberdade de crença. E aí você já sabe que envolve tudo. Crença religiosa, convicção filosófica ou política. Olha aqui, quais são os incisos, Malu? O inciso 6 a 8, que envolve a liberdade de crença. E nós vamos a eles. Olha só. Vem para cá. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de cultos e às suas liturgias. A Constituição de 1824, coloquei para vocês, em seu artigo 179, inciso 5, já assegurava os direitos religiosos, desde que respeitasse a do Estado. Era ótimo, né? A liberdade de crença, desde que respeitasse a do Estado, que era o catolicismo. Nos seguintes termos: a inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte. Vocês estão se notando que esse artigo 179, hoje é o artigo 5º. Olha, estava no último artigo da Constituição de 1824. Está no 5º, agora melhorou, foi muito, né? Então, ó, ninguém pode ser perseguido por motivo de religião, uma vez que respeite a do Estado, porque se você não respeitar, você vai ser perseguido. E não ofenda a moral pública. Isso era o que constava na Constituição de 1824. A partir da Constituição de 1891, nós não tínhamos mais religião como oficial. Era a liberdade de crença religiosa. Lembre-se que o preâmbulo da Constituição não é norma constitucional. Por que eu já estou dizendo isso? Porque cai muito em prova. O preâmbulo tem lá sobre a proteção de Deus, e isso caracteriza que o nosso Estado não é um Estado laico. Não é um Estado laico. O preâmbulo não é norma constitucional, tá? A gente já viu isso. Então tá. Mais do que isso, inciso 7, é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Gente, de internação coletiva. Porque outro dia caiu na prova, assim, é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares. Aí a pessoa olhou e disse assim, tá quase do mesmo tamanho de quando eu li no inciso. Meu filho, tá quase do mesmo tamanho, não é do mesmo tamanho. Né? Porque tá faltando um dado importantíssimo. Qual é? De internação coletiva. Só é assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis
e militares, se ela for de internação coletiva, tá? Inciso 8, mais importantes ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Essa é a regra. Ninguém. Salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos os impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Eu tenho 3 exemplos para isso. Vem aqui comigo. Primeiro, um exemplo disso eu tenho que é o direito de voto. A gente sabe que está lá no artigo 14 da Constituição, parágrafo 1º, que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 e os maiores de 16, menores de 18. Isso a gente já sabe. Então, peraí. Aquele que é maior de 18 anos, menor de 70, alfabetizado, o voto dele é obrigatório. Desde que ele não esteja prestando serviço militar naquele período obrigatório e desde que ele não seja estrangeiro. Tá. E se ele não quiser votar por escusa de consciência política, convicção política? Aí, o que é que acontece com ele? Ele paga a multa, que é a prestação alternativa. Toda obrigação legal tem que ter a prestação alternativa. Toda, tá? Tudo bem, esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é justamente a convocação ao tribunal do júri. Olha o detalhe. Se a pessoa for convocada ao tribunal do júri e ela, por escusa de... Geralmente é por religião. Só quem julga é Deus. Eu não vou julgar ninguém no tribunal do júri. A pessoa quer se excusar de cumprir aquela obrigação legal. O que vai acontecer? Ela vai ter uma prestação alternativa, que é um serviço numa entidade de assistência cadastrada no Poder Judiciário. Tudo tranquilo. Até agora. Tudo bem. Terceiro exemplo que eu já botei aqui para vocês, especificado, ó. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei, é o artigo 143 da Constituição. E no parágrafo 1º ele diz, às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegar imperativo de consciência, entendendo-se como tal, o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. Malu, já existe essa lei? Já, e é a mesma coisa do Poder Judiciário. Uma entidade de assistência cadastrada e vai ser um período onde você vai servir aquela entidade cadastrada. Resultado. Tem a obrigação legal, mas a lei estabelece uma prestação alternativa. E se você não cumprir nem a obrigação e nem a prestação alternativa, aí você vai ser privado dos seus direitos políticos. É o que diz o artigo 15 da Constituição, inciso 4. Olha só. É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão se dará nos casos de recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8. Morra. Malu, como assim? Mas é perda ou é suspensão? E aí vem o CESP. Eu digo assim porque, segundo o CESP. Por quê, Malu? Porque olha só. Quanto ao voto, eu tenho uma decisão do TSE. Inclusive, eu escrevi um artigo no Eu Vou Passar sobre isso. Você pode pegar lá na parte dos artigos. Tá lá. Uma decisão do TSE dizendo que quando a pessoa não vota e nem paga a multa, que por sinal é R$3, se eu não me engano. Outro dia eu tive que pagar R$3. Você pode passar a vida inteira sem votar e sem pagar, só pagando multa. Eu tenho certeza que a sua preocupação, e eu vou poder assumir o concurso? Vai, porque você cumpriu a prestação alternativa, certo? Tudo bem. Nesse caso, o TSE diz que é suspensão dos direitos políticos. TSE. No caso dos jurados do Tribunal do Júri, se você for para o artigo 438 do Código de Processo Penal, você vai ver lá que é suspensão dos direitos políticos. Se você é convocado para o Tribunal do Júri e alega escusa de consciência, você é suspenso dos seus direitos políticos.
No caso do serviço militar, a própria lei que define o serviço diz que é caso de suspensão. Mas o CESP, seguindo a doutrina majoritária, José Afonso da Silva, Pedro Lença e todos que eu conheço, especialmente esses dedicados a concurso público, entende que é perda. Seguindo, logicamente, Zé Afonso da Silva. Porque Zé Afonso da Silva diz que a recusa de cumprir a obrigação a todos imposta e a prestação alternativa dos termos do artigo 5º, inciso 8, é caso de perda, porque você só readquire depois que você cumprir a prestação alternativa. E ele diz que readquirir só para quem perdeu. É diferente de restabelecer, que aí seria suspensão. Enfim, o CESP entende que é suspensão. Se você for, por exemplo, suspensão não, que é perda. Se você for fazer uma prova da FCC, você vai ver que ela vai dizer que é suspensão. Que ela segue aí o TSE e segue a legislação infraconstitucional. Coisa que o CESP não está nem olhando, né? Mas vamos combinar, tem essa regra. Outra coisa, detalhe importante aqui, ó. Você só pode alegar escusa de consciência para servir militarmente. Não pode se negar para se alistar. Por isso que ele diz aqui, ó, parágrafo 1º do 143, as Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados. Porque outro dia tinha uma prova. É vedada a alegativa de consciência, ainda que em tempo de paz, para o alistamento militar. Aí a pessoa fez e colocou errado, porque se não for em caso de paz, você pode alegar escusa de consciência. Mas você pode alegar escusa de consciência após alistados, para o exercício, e não para se alistar. Para se alistar, é vedada realmente escusa de consciência, ainda que em tempo de paz. Gente, é a mesma coisa do voto. Você pode alegar escusa de consciência para não se alistar eleitoralmente? Não, você tem que se alistar. O que você pode alegar escusa de consciência, e não precisa ser por escrito, é uma escusa, você simplesmente se abstém de votar, é o exercício do voto. Então, se liga nesses detalhes, tá? Aí você vem aqui, ó, para as questões, e aqui você tira todas as suas dúvidas. A escusa de consciência permite a todo indivíduo, por motivo de crenças religiosas, filosóficas ou políticas, eximir-se de cumprir alguma obrigação imposta a todos. Por exemplo, o serviço militar obrigatório. Entretanto, o indivíduo será privado definitivamente de seus direitos políticos quando a sua oposição se manifestar, inclusive a respeito do cumprimento de uma obrigação alternativa. O CESP considerou correto o item. Morra, né? Aquela coisa assim. A objeção de consciência por motivo filosófico é protegida pela Constituição Federal. Uma questão de juiz, não tem problema nenhum, meu filho, você resolve tudo. Você resolve de juiz, você resolve de analista, de técnico. Você está pronto para qualquer coisa, bote isso na sua cabeça. Resolver questão fácil, todos resolvem, né? Aquela história assim. A objeção de consciência por motivo filosófico é protegida pela Constituição Federal, salvo se alguém as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei, situação na qual ensejará a perda dos direitos políticos. Considerou correto. Estou só mostrando o que é que o CESP diz. Aquela história, né? Para o CESP, para a FCC, para a ESAF... O direito fundamental à escusa de consciência restringe-se ao serviço militar obrigatório. Não, nós vimos até mais 2 exemplos sobre isso. Questão 25. A escusa de consciência por motivos religiosos, filosóficos ou políticos é protegida constitucionalmente, exceto nos casos de invocação para as eximir de obrigação legal imposta a todos e de recusa de cumprimento de prestação alternativa fixada em lei. Verdade. A recusa de consciência, por motivos religiosos, filosóficos ou políticos, é protegida constitucionalmente, exceto nos casos de invocação para se eximir de obrigação legal imposta a todos e de recusa ao cumprimento da prestação alternativa. Corretamente. É o que diz o próprio artigo 5º, inciso 8. Tá? E aí... eu venho para as inviolabilidades,
Que inviolabilidades, Malu? Lembra do nosso quadrinho aqui, ó? Lembra do nosso quadrinho? Pois é, vamos acrescentar aqui as inviolabilidades. Inviolabilidades. Que vai para onde? Inciso 10, 11 e 12. Isso não cai na prova não, viu, meu povo? Despenca com tudo que tem direito. Impressionante. Tem dispositivos da Constituição, especialmente do artigo 5º, que você não tem como não estudar, certo? Não tem. As inviolabilidades. Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Tá? Então, isso aqui é a inviolabilidade da vida privada, da intimidade, super tranquilo. Eu tenho jurisprudência, tenho, inclusive, uma súmula do STJ, não é do STF. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Então, lembra que a pessoa jurídica, o dano moral, inclusive em relação à sua honra, é sempre a honra objetiva. Tá? Por quê? Porque a honra subjetiva é intimidade e a pessoa jurídica não sofre dano à sua honra de intimidade. Porque ela não chora, ela não vai para um divã, né? Aquela coisa assim. O atributo de honra subjetiva só vai para a pessoa física. Mas cai na sua prova. A pessoa jurídica sofre dano moral por ofensa à sua honra, ele está falando da honra objetiva. Mas se ele falar da honra subjetiva, aí só pessoa física, certo? Então isso é interessante aí pra gente. Inciso 11, despenca. Impressionante. Então, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Presta atenção. Vamos igual a Elise, por partes, né? E partes iguais a Elise, né? Então, vamos lá. Presta atenção. Primeiro, qual é o conceito de casa? Coloquei aqui para vocês, inclusive é o artigo 150 do Código. Olha só. Busca e apreensão em aposentos ocupados de habitação coletiva como quartos de hotel. Subsunção desse espaço privado, desde que ocupado, ao conceito de casa. Consequente necessidade, em tal hipótese, de mandado judicial ressalvadas as exceções previstas no texto constitucional, para fins da proteção jurídica a que se refere o artigo 5º, inciso 11 da Constituição da República, o conceito normativo de casa revela-se abrangente e por estender-se a qualquer aposento de habitação coletiva, desde que ocupado, compreende, observada essa específica limitação espacial, os quartos de hotel, tá? Inclusive, ó, falei do artigo 150 do Código Penal, parágrafo 4º, inciso 2, que na verdade o STF utiliza o conceito lá do Código Penal. Utiliza esse conceito. Então, a gente viu aí o conceito de casa. Outro detalhe, gente, outro detalhe aqui. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela pode penetrar sem o consentimento. Cuidado com esse detalhe, que às vezes eles botam com consentimento. Com consentimento, você pode usar o banheiro da pessoa. É o banheiro da suíte master, né? Então, você pode usar com consentimento. Agora, sem o consentimento do morador, e morador pro STF a qualquer título, tá? Qualquer título. Malu, se tiver o marido e a mulher, o marido disser assim, pode entrar, e a mulher disser, não entra. Pode ou não pode entrar? Pode não, porque é a mulher que manda. Não, verdade é que não pode entrar, porque um não permitiu. Porque o morador é a qualquer título. Salvo... Agora, quais são as exceções? Em flagrante delito, e você tem que se lembrar que existem os crimes permanentes, tráfico, cárcere privado, sequestro, que eles vivem em flagrante permanente, certo? Então,
tudo é tranquilo. Desastre ou para prestar socorro. No caso de eminente perigo público, poderá a autoridade competente, inciso 25 do 5º, usar da propriedade privada, assegurada a indenização ulterior se houver dano. Ele pode entrar aqui sem o consentimento. Ou durante o dia, por determinação judicial. Durante o dia, com ordem judicial. É cláusula de reserva do judiciário. Não pode o Ministério Público, não pode o delegado, só pode o judiciário. E quanto é durante o dia? Aí vem aquela história. Engraçado, o SESC nunca colocou isso na prova. Quem colocou isso na prova foi a ESAF. E aí seguiu José Afonso da Silva, que é o que é da prática, das 6 às 18 horas. Mas o STF nunca disse não. O STF, muito esclarecedor, tem um artigo do Celso de Mello dizendo que durante o dia é da aurora ao crepúsculo. Minha gente, foi muito esclarecedor. Inclusive, eu descobri nesse dia que o STF também é poesia, né? Misericórdia, não esclareceu nada. A Constituição não disse, né? Então, ficou aí que segue a doutrina de José Afonso da Silva. Tá aqui a história do tráfico. Cuidando-se de crime de natureza permanente, a prisão do traficante em sua residência durante o período noturno não constitui prova ilícita, tá? Então, tem aí alguns julgados. Esse aqui é um julgado interessante, mas eu só vou falar no próximo vídeo, porque eu já estourei aqui meu tempo desse vídeo. Um beijo grande.